vai chegando na reta final, o cansaço começa a tomar conta de todos, mas ainda um painel bastante interessante para o encerramento. Cumprimento o ministro Paulo Sanseverino por essa iniciativa, torna o nosso tribunal transparente, participativo, realmente um orgulho para nós podermos acompanhar esse trabalho cuja relatoria lhe cabe. Também cumprimento meu estimado companheiro e colega de tantas horas, de todas as horas, o ministro Belize, e saúdo também, em nome da Annelise, todos os servidores que propiciam esse trabalho. Não sem antes cumprimentar também aqui presente o procurador que acompanha, para nossa enorme satisfação, todas essas exposições. Pois então, vamos ao primeiro debatedor, que é advogado. Os dois são patronos na causa, patronos pelo recorrente, doutor Rafael e doutor Marcos. Eles dividirão o tempo, cientes de que não poderão abordar o caso concreto. E tem alguma ordem que preferem? Certo. Vossa Excelência tem 7 minutos e meio. Excelentíssimo senhor ministro, Luiz Felipe Salomão, senhor ministro relator, Dr. Paulo de Tarso Sanseverino, senhor ministro Marco Aurélio Belize, aqui presente, cumprimento também a todos os demais aqui presentes, senhores servidores, membro do Ministério Público. É uma grande satisfação participar dessa audiência pública. Bem, excelências, as apresentações trazidas até este momento aqui, nesta tribuna, tomam como premissa a Resolução Normativa 63 da ANS, como se fosse uma resolução inquestionável, como se fosse uma resolução que não tivesse falhas. No entanto, excelências, eu quero aqui trazer um outro ponto de vista, o ponto de vista que mostra as falhas regulatórias da Resolução Normativa 63 da ANS. Já foi dito aqui que a judicialização é um sintoma. A judicialização não pode ser tida como causa, ela é um sintoma, e o sintoma aqui é de uma matéria mal regulada. O sintoma aqui é de uma agência que não soube até hoje regular adequadamente este tema. Floriano de Azevedo Marques, um dos maiores autores aí que trata de atividade regulatória do Estado, diz que a atividade regulatória do Estado, ela deve, ao mesmo tempo, mediar interesses sem deixar de tutelar as hipossuficiências sociais. O que quer dizer isso em outras palavras? A regulação estatal, então, ela deve buscar um equilíbrio entre a necessidade de correção de falhas do mercado com a tutela dos interesses sociais, dentre elas a proteção do consumidor e do idoso. A proteção do consumidor e do idoso consta, inclusive, na Constituição Federal. No artigo 5º, artigo 5º diz que é dever do Estado proteger o idoso para efetivar a defesa do consumidor. O artigo 170 da Constituição Federal traz a proteção do consumidor como um dos princípios da ordem econômica, ou seja, não existe ordem econômica, não existe mercado sem um consumidor protegido. E o artigo 230 da Constituição traz o dever do Estado, da sociedade, das famílias de proteger o idoso. A própria lei que cria a ANS, a Lei 9961, diz que a finalidade institucional da ANS é promover a defesa do interesse público mediante a regulação dos atores sociais do mercado de saúde suplementar, inclusive quanto às suas relações com prestadores de serviço e consumidores. E uma das competências da ANS, também presente na Lei 9961, é articular-se
com órgãos de defesa do consumidor, com a finalidade de garantir a eficácia da proteção e defesa do consumidor. Mas, excelências, não é isso que vemos. O que vemos é uma crescente demanda judicial. O que vemos são consumidores sofrendo abusos, práticas abusivas de operadoras de plano de saúde e encontram no Poder Judiciário o único órgão que efetivamente consegue hoje proteger o consumidor. Nós vemos o Judiciário mobilizado para resolver essa questão. O próprio STJ já esteve mobilizado no tema 952, já dito aqui, com relação ao reajuste por faixa etária dos planos individuais e familiares. O Tribunal de Justiça de São Paulo, maior tribunal de justiça estadual do país, também se debruçou sobre essa matéria ao julgar um IRDR, sobre exatamente esta questão dos reajustes por faixa etária nos planos coletivos, e agora o STJ retoma este assunto no tema 1016. O próprio Tribunal de Contas, ao fazer uma auditoria na ANS, como vossas excelências já devem conhecer, apurou diversas falhas regulatórias da ANS, dentre elas, insuficiência de instrumentos que possam prevenir abusos com relação aos reajustes dos planos de saúde, a disponibilização insuficiente de informações para que os consumidores possam, ao menos, apurar se os reajustes aplicados em seus contratos têm relação com algum dado, com algum número contábil, atuarial, que justifique os percentuais que são aplicados, fragilidade de mecanismos na depuração dos dados que são lançados pelas operadoras no sistema da ANS e falta de transparência na metodologia de cálculo dos reajustes dos planos individuais. Em relação a este último tema, dos planos individuais, a ANS, de fato, revisou a sua metodologia para trazer uma nova metodologia para cálculo dos reajustes dos planos individuais. Inclusive, foi essa nova metodologia utilizada para o reajuste de 2019, que trouxe um percentual muito abaixo do que vinha sendo praticado nos últimos anos. Praticamente a metade. Portanto, isso mostra que o TCU tinha razão, existiam falhas regulatórias da ANS que foram possivelmente corrigidas com relação aos reajustes dos planos individuais, mas nada foi feito com relação aos reajustes dos planos coletivos e nem com relação aos reajustes por faixa etária. Inclusive, nós estamos tratando de reajustes por faixa etária em planos coletivos que já prevê a possibilidade de reajuste por sinistralidade. As operadoras já repassam o custo do consumidor para o próprio consumidor em razão do reajuste por sinistralidade. Se o idoso gera custo maior para a operadora, ela repassa esse custo por meio do reajuste por sinistralidade e reajusta novamente em razão da mudança de faixa etária. O Tribunal de Contas da União, inclusive no voto do relator, quero até ler aqui um dos pontos do voto do relator, destacou que, na realidade, o problema que ele enxergou não era a opção da agência em monitorar os preços, mas a sua virtual incapacidade de até mesmo identificar eventuais abusos. A agência não foi capaz de identificar abusos nos reajustes dos planos coletivos e nos reajustes dos planos individuais. E continua omissa. Nós vemos a judicialização crescer, nós vemos o judiciário se debruçando sobre o tema e a ANS continua sem enfrentar essa questão de forma adequada. Aqui eu mostro, inclusive, um mapa estratégico da ANS com relação aos temas que ela pretende avançar na regulação entre os anos de 2019 e 2021 e não encontramos, dentre os temas que serão abordados, os reajustes por faixa etária e os reajustes anuais dos planos coletivos. Isso impacta para o consumidor, que o doutor Marcos vai apontar melhor para vossas excelências. Eu agradeço a atenção. Doutor Marcos Paulo Falcone. Excelências, gostaria de começar cumprimentando o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Marco Aurélio Benizzi,
ministro Paulo de Tarso Sanseverino e todos os colegas aqui presentes, professores, pesquisadores. Realmente, hoje é um dia bastante importante. Acredito que o debate até o momento foi bastante rico, e eu gostaria até de parabenizar todos que participaram até o momento, porque realmente tiveram informações e pontos muito interessantes para serem debatidos. Eu gostaria de ressaltar na minha fala, assim, eu não vou repetir tudo o que já foi dito até o momento, mas eu queria realmente mostrar que, ao passo que a ANS está omissa sobre o tema, o Poder Judiciário tem se debruçado bastante, já teve um repetitivo aqui no STJ, que foram estabelecidos critérios para que o reajuste para os planos individuais fosse aplicado. O próprio Tribunal de São Paulo também se debruçou sobre o tema. Isso mostra que é o sintoma de uma matéria que está extremamente mal regulada. A grande verdade, excelências, é que a RN 63 não foi capaz de impedir que abusos ocorram nos contratos, na aplicação do reajuste por faixa etária para os beneficiários com mais de 59 anos. Né? Muitas cláusulas, e aqui eu vou mostrar o exemplo de algumas, aplicam reajustes ínfimos para as faixas etárias mais novas, e quando eu falo ínfimos, não é apenas reajustes menores, que seriam naturais, por representar um risco mais atenuado para o operador, mas reajustes ínfimos, que sequer pode representar, sequer eleva substancialmente a mensalidade dos mais novos, ao passo que todo o reajuste mais grosso, o reajuste mais pesado, fica para a faixa etária dos 59 anos. E aquele critério de que a 10ª faixa etária não pode ser 6 vezes superior à primeira, e que o reajuste entre a 7ª e a 10ª não pode ser superior à primeira e à 7ª, infelizmente, isso não tem sido suficiente para evitar abuso nesses contratos. Além disso, uma redação dessa resolução extremamente confusa, e quem disse isso não foi eu, foi o Tribunal de São Paulo. Inclusive, foi feito um RDR só para discutir como é que essa resolução deveria ser interpretada, e nesse RDR, os desembargadores falaram isso, uma redação extremamente confusa, extremamente infeliz, que não se dava para saber quais eram os critérios que estavam sendo estabelecidos nessa resolução. E como surgiu? Para nós entendermos como é que surgiu essa resolução 63 e a teoria econômica, regulatória, fala que a regulação é sempre fruto da dinâmica de debate de grupos de interesse dentro da agência. E, se nós olharmos a consulta pública número 14 da ANS, que foi onde foi debatida essa resolução, lá houve uma polarização de propostas. Houve uma proposta das operadoras e uma proposta dos consumidores. Houve duas propostas. Nesse documento que está disponível no site da ANS, o PROCON já alertava que a proposta das operadoras causava um risco de valores muito altos para as faixas etárias, para a faixa etária dos 59 anos. E ainda, na exposição de motivos dessa resolução, dizia que a ANS iria monitorar ao longo de 2004 a aplicação desses reajustes e iria estabelecer parâmetros para o controle desses reajustes, e nada foi feito. As duas propostas que foram apresentadas são as que estão na tela, isso está na exposição de motivos. Veja, as propostas das operadoras, aqui à esquerda, que é exatamente como está a resolução hoje, nas 10 faixas etárias, com 6 vezes entre a primeira e a última faixa etária, e a proposta das operadoras, dos consumidores, que era diferente. Eu não estou falando aqui que a proposta dos consumidores deveria ser integralmente acolhida, mas apenas para mostrar que a RN 63 não é a única alternativa, e que essa alternativa que foi apresentada pelas operadoras tem, sim, gerado uma extrema judicialização do conflito, tanto que é o terceiro IRDR que está sendo debatido em nível, um em nível estadual e agora 2 em nível federal, só para discutir essa matéria. Por quê? Porque ela está extremamente mal regulamentada. Infelizmente, esse critério de que a 10ª faixa etária pode ser 6 vezes superior à primeira não tem suprido a necessidade dos consumidores. Veja, excelência, aqui um plano de 2009, comercializado por uma grande operadora, que comercializa planos no Brasil inteiro, com 131% na 10ª faixa etária. Os consumidores entre os 29 e os 43 anos praticamente ficam sem reajuste, 1,68%, 3%, 1,37%. 131% para o consumidor dos 59 anos. Quer dizer, não daria para distribuir melhor esse reajuste? Em 2019, esse mesmo plano pela mesma operadora é comercializada, já com uma distribuição um pouco mais razoável, mas mesmo assim muito acima da média do mercado. Aqui, excelências, a mesma operadora, uma outra operadora,
disponibiliza hoje esses dois produtos para venda. Veja, quando se zera os reajustes para as faixas etárias mais novas, carrega-se o reajuste dos 59 anos ou mais. E a mesma operadora prevê um outro instrumento em que se prevê 28% para os 59 anos ou mais e uma distribuição mais adequada. Então, quer dizer, não existe realmente uma diversidade muito grande para o cálculo dessa última faixa etária. Isso ficou mostrado pelas apresentações que me antecederam. Mas mostra, excelências, que existe uma dificuldade. Eu acredito que o painel de precificação da ANS pode ser uma referência, sim, embora não se tenha que acolher esses 46% que está nos 59 anos ou mais, mas é uma referência para mostrar abusos. Abusos como, por exemplo... Ops, passou aqui, desculpe. Poderia voltar só no último slide? Tá. Aqui, eu fiz apenas uma simulação, e aqui, só para ficar como uma reflexão... Hoje eu peguei, fizemos uma simulação, um plano coletivo por adesão que tem tido nos últimos 5 anos uma média de reajuste de 18,54% nos últimos 5 anos. Se um consumidor hoje adere a esse plano com 58 anos, ele pode aderir porque se aposentou e não pôde ficar no plano da ex-empregadora porque não contribuía, ou então ele foi demitido e não consegue ficar no plano, fica há 2 anos e tem que contratar um novo plano, ele vai para o mercado, adere a um plano coletivo por adesão, com 58 anos ele vai pagar R$ 1.519. Isso aqui é um plano básico, não é um plano que tenha hospitais de grande luxo, é um plano básico. Com 60 anos... Se aplicar 18,54, que é a média que tem sido aplicada nos últimos 5 anos, mais os 59 anos, ele já vai para 2.800. Com 65 anos, se seguir a média dos reajustes que tem sido aplicado, 18%, que não é muito fora da realidade, porque nos últimos anos é o que tem sido aplicado, ele já vai estar pagando 6.745. Com 70 anos, já vai estar 15.787. 75, enfim, 80 anos já vai estar ali, dá para ver o valor absoluto. Quer dizer, ele vai chegar em R$86 mil? Não vai, porque ele vai ter cancelado o plano antes. Então, quando se fala aqui em cláusula de barreira, em impossibilidade de continuar no plano, acho que é isso daqui que está querendo ser dito. Que o consumidor idoso não vai conseguir. Será que a aposentadoria dele vai crescer com o mesmo vigor? Eu acredito que não. É lógico que a gente teria que trazer esse valor para valor presente, teria que ver, né, quanto que R$86 mil daqui 20 e poucos anos representaria, mas mesmo assim é um valor que, com a devida vênia, não seria impraticável. Eu agradeço a atenção e encerro a minha fala. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Eu convido agora